todos, bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos a mais um vídeo de opinião e a um vídeo de um livro que irá servir para vários projetos, começando pelo meu Lúcio Literatura, passando pelo Leitor Tugas do Jorge Candeias, pelo Março de Leituras no Feminino da Paloca e para o Lê Mulheres 2021 da China Baix. E acho que não me estou a esquecer de nenhum. O livro que eu vos tenho que falar é então Morse Amor, de Sónia Ferreira. Um livro que foi também aqui para uma leitura conjunta organizada pela Knights e pela Shadow Frozen, e uma leitura conjunta que vai decorrer durante todo o mês de março. Eu fiquei muito, mas muito curiosa no livro, porque eu vi nas stories da Night falarem desta leitura conjunta e depois de uma entrevista num canal do Adagio Libres, acho que é assim, eu vou deixar o link cá em baixo, de uma conversa, uma entrevista, uma conversa que a Knights e a Shadow Frozen tiveram com a autora, com a Sónia Ferreira. E eu vi essa entrevista e eu fiquei fascinada não só pela forma apaixonada que a Sónia fala, não só do seu livro, que é o seu bebé dela, eu percebo perfeitamente, compreendo perfeitamente, como também a própria história do livro, portanto, como surgiu o livro. E é uma história fantástica. Eu vou deixar o link dessa entrevista, eu vou deixar o link também para o site da Sónia. E a verdade é que a entrevista o vídeo ainda não tinha terminado, eu já tinha feito pausa no vídeo para ir ao site da Sónia comprar o livro, porque é fantástico. É um livro que se enquadra, então, aqui de fantasia histórica, em fantasia histórica portuguesa. A Sónia pega aqui num tema que infelizmente não é tão explorado assim, mas é um tema muito nosso, os lusitanos, e foi uma agradável surpresa mesmo encontrar esta história. Eu vou começar por aquilo que se calhar me roubou aqui um bocadinho de concentração ao livro, aspectos que poderão ser melhorados numa próxima edição. Temos aqui alguma falha de pontuação e temos aqui alguns erros ortográficos, mas eu vou ressalvar, isto é um livro de autopublicação e mesmo com isso o livro está muito, mas muito bem conseguido, porque a verdade seja dita, muitas vezes encontramos erros em livros que não são de autopublicação e, portanto, num livro de autopublicação é mais fácil. Eu estou a ficar sem bateria. E como eu estava a dizer, e portanto, mesmo com isso, este livro está muito, mas muito bom. Passando então agora para aquilo que me conquistou na história, nós temos vários núcleos da ação. Temos os núcleos então dos lusitanos, temos aqui parte mais dos romanos, temos aqui também de um povo mais a sul daquilo que conhecemos como Portugal. E temos também depois uma ação mais recente, final do século XIX, passado na zona de Viseu. E a forma como a Sónia interligou tudo isto está fabuloso. Eu quero ressalvar aqui mais uma vez, quero salientar aqui mais uma vez a forma e corajosa como a Sónia abordou aqui então o tema dos lusitanos. É um tema, a nossa história é tão rica e eu não vejo realmente, não conheço livros que abordem então isto que foi, este povo que foi então aqui o nosso berço, a nossa pátria, os lusitanos, e foi o povo que mais luta deu aos romanos, que mais enfrentou os romanos e que os romanos tiveram mais dificuldade em conseguir dominar. Foram então este povo, os lusitanos, este que é então a base deste nosso Portugal, dessas nossas raízes. Temos aqui também um bocadinho então também desta mitologia lusitana que eu confesso desconhecia. Entretanto foi a Shadow Frozen que partilhou um link muito útil e eu vou também tentar deixar cá em baixo, ver se não me esqueço, porque é aqui um grande complemento então aqui a esta história. A história em si está muito bem construída e a verdade é que eu peguei num livro num sábado à noite e no domingo a seguir ao almoço faltavam-me cerca de 50 páginas para terminar o livro e terminei o livro num instantinho, porque senti-me de tal forma aqui. Dentro da história nós temos estas diferenças de culturas, de forma aqui que a Sónia explorou muito bem, e a forma como ela criou a própria história, sempre
pontos de interesse, sempre coisas a acontecer, o que nos faça nós, quanto leitores, mantermos aqui sempre agarrados à história. Tal como eu disse, apesar daquelas falhas, porque são pequeninas falhas que podem ser facilmente corrigidas, o certo é que mesmo com isso a escrita flui e nós vamos lendo sempre o livro sem nunca perder o interesse, sem nunca perder aqui então também o fio à meada. Não achei a história nada confusa, foi muito fácil. Também dentro, em cima de cada capítulo, temos indicação onde é que estamos, em que tempo estamos, e um pormenor muito interessante e que para mim foi, porque depois temos também não só esta parte de escrita, mas depois toda esta parte estética, os símbolos aqui no início de cada capítulo, temos símbolos diferentes e estes símbolos estão então relacionados com estes diferentes núcleos de ação e foi muito bom. A própria edição do livro é fantástica, tal como eu disse, é autopublicação, mas a Sónia teve um grande cuidado na escolha de tudo, do papel, do material. Todo o livro é produzido, eu vou citar aqui, este livro foi sonhado, escrito, desenhado e impresso em Portugal com recursos humanos e materiais 100% portugueses. Portanto, é um livro totalmente português, é um livro totalmente nosso. E quando eu digo nosso, digo neste sentido geral, de a própria história tem então por base aqui os lusitanos. E é, sem dúvida, fantástico. A Sónia está de parabéns mesmo. É um grande trabalho. Eu vou dar 4 estrelas, mas umas 4 estrelas bastante gordas, ali mesmo a tender para o 5. E eu se calhar na edição ainda vou tender para o 5, não sei. A verdade é que eu me senti totalmente absorvida com esta história, com estas personagens tão fortes, não só os lusitanos, mas depois temos aqui uma personagem feminina, a tal do sul de Portugal, que eu não vou arriscar a dizer os nomes, porque os nomes são algo complicados, mas a verdade é que essa personagem conquistou-me. E é uma personagem feminina muito forte, portanto temos aqui excelentes personagens, e este é então também o primeiro volume então de uma trilogia, pelo que eu pude perceber, e a verdade é que cheguei ao fim e a vontade é ler já, e eu acredito que a Sónia, coitada, vai ter que lidar com a pressão que todos nós que estamos a ler o livro iremos de uma forma involuntária, como é óbvio, mas porque nós terminamos o livro e queremos ler mais, queremos saber mais da história, porque é sem dúvida fantástico. Eu gostei também muito desta ligação entre lusitanos e aqui o final do século XIX. Estou muito curiosa para saber a continuação mesmo. É uma nova autora, é uma autora em autopublicação, é uma autora de um género que também não é... Perdeu um bocadinho aqui o fogo, a fantasia, depois do boom do Harry Potter, a fantasia voltou outra vez assim um bocadinho mais para o lugar mais abaixo dos tops, e a verdade é que existe muito boa fantasia portuguesa, fantasia histórica. O trabalho também da arte, o trabalho gráfico é de, eu vou aqui consultar que é para não me enganar no nome, é de Pedro Nascimento, não só a capa, mas depois também o próprio mapa. Acho que aqueles pequenos detalhes estão aqui no capítulo, mas é sem dúvida um livro excelente, de grande qualidade, de uma autora em autopublicação e portanto, a sério, eu quero agradecer à Night e à Shadow Frozen por terem proporcionado então esta leitura conjunta, terem proporcionado esta entrevista, porque sem dúvida é fantástico conhecer novos autores e que têm tanta qualidade, porque a sério, merece a pena. Se vocês gostam de fantasia, se vocês gostam de fantasia aqui histórica, porque é um livro que tem, pelo menos neste primeiro volume, acaba por parecer mais o histórico do que a parte de fantasia, é verdade. Temos aqui alguma pontinha assim de mais de elementos um bocadinho mais, vou-lhe chamar, fantásticos, mas a verdade é que acaba por ser um livro assim muito focado na história e portanto eu acho que se vocês gostam de história, e não tanto de fantasia, mas se gostam de história, vão acabar também por gostar muito deste livro. Convido-vos mais uma vez a verem a entrevista da autora que fez à Night e ou melhor, que a Night e a Shadow Frozen fizeram à autora, vou deixar os links cá abaixo, ao próprio site da autora, em que vocês vão poder conhecer um bocadinho melhor então como surgiu a história do livro, porque é sem dúvida também uma história fantástica, mesmo, a sério. Arrisquei, porque vale mesmo muito a pena. Está um grande livro e tal como eu disse, vai ser na edição. Vou decidir então entre as 4 ou as 5 estrelas, porque
Foi um livro que me conquistou muito, foi uma história que me conquistou muito e eu fiquei, sem dúvida, absorvida com estas personagens. E lá está, eu fui quase que incapaz de largar o livro, porque foi, sem dúvida, fabuloso, a sério. Eu espero mesmo que vos tenha deixado curiosos, não só com o livro, com as próprias entrevistas, a sério. Espreitem e depois digam-me qualquer coisa e digam-me se a própria história de como surgiu aqui a ideia do livro, se não é interessante. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.